A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Eu sou Thalita e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Só um momentinho, tirando o cabelo aqui porque misericórdia. Mas enfim, irmãos, hoje a gente vai ter um estudo muito importante, tá bom? Sobre a importância de orarmos uns pelos outros, amém? Então, se você gostar, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, tá bom? Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, né? Ajude aí a ganhar almas pro reino do céu. Na descrição eu vou estar deixando o livro, né, que a gente vai meditar, os versículos, né? E vou estar deixando também o link do grupo Renovados em Cristo. Eu só deixo no momento que eu trago a palavra, irmãos, porque aí eu falo, né, que eu vou deixar na descrição. Porque no louvor, às vezes eu solto só apenas os louvores e eu não falo nada com vocês. Então, tem gente que talvez nem passe na descrição. Mas aí eu vou pedir para passar na descrição agora, porque eu vou deixar o link do grupo lá. Quem quiser fazer parte, tá bom? Nos ganharemos para Jesus, irmãos, porque o fim está próximo. Amém? Então é isso. Eu tô com o celular aqui, porque eu vou ler o versículo na Bíblia da minha mãe, tá bom? O celular dela. Então, é isso. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Deixa eu procurar aqui. Bíblia, aqui. Eu vou estar deixando na descrição, tá bom? Vocês não estão vendo o versículo, mas eu vou estar deixando aqui na descrição para vocês, tá bom? Eu vou estar deixando na descrição. E o livro que iremos meditar é Atos, capítulo 12, tá bom? Do versículo 1 a seguir. Eu vou ler aqui pra vocês. Só um minutinho, deixa eu me ajeitar aqui. Enfim, vamos lá então. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, o irmão de João. 13. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram o dias dos asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Tá vendo? E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão, e tocando a Pedro na lharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata-lhes
e as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Saindo, o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram-lhe à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram-lhe uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sim, verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde todos estavam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. 15. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e, quando abriram, viram-no e se espantaram. Acenando ele a eles com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciaste isto a Tiago e os irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Amém. Então, essa palavra, irmãos, nos mostra, né, o quão importante é orar uns pelos outros. Herodes, né, era um homem mau. Ele queria, né, acabar com os discípulos de Jesus, com os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus. E nisso ele mandou matar Tiago, né? Ele matou Tiago. Aqui fala que ele matou Tiago. Deixa eu procurar aqui. E matou a espada Tiago, irmão de João. Ele matou a Tiago a fio de espada, né? Ele era um homem muito ruim. E depois ele mandou prender Pedro, né? Viu que isso tinha alegrado os judeus, ele mandou prender Pedro aqui, ó. Vendo que isso agradara os judeus, mandou prender Pedro, né? Então, assim, ele era um homem muito mau. Aí ele mandou prender Pedro. Só que aí, o povo orou por Pedro. Eles não conformaram, né? E viram como é que a situação foi com Tiago, e eles pediram Deus para livrar Pedro, né? Porque Pedro ele já estava sentenciado ali a ser morto. Eles iam matar Pedro. Eles prenderam Pedro, né? Para no outro dia matar ele a fio de espada, assim como também fez com Tiago, né? Só que aí, irmãos, quando um crente ora, eita glória, quando um crente ora, quando o crente levanta a sua voz, quando o justo levanta a sua voz em clamor a Deus, não há inferno que
consiga, né, atrapalhar, não há inferno que consiga destruir, não há inferno que consiga fazer algo contra aquela pessoa que está sendo apresentada diante de Deus, porque Deus, ele é mais forte do que todo o mal, irmãos. Deus, ele é poderoso, ele é único, ele é tudo em nossas vidas. Então, ele amava Pedro, ele ama Pedro. E ele não permitiu, né, que isso acontecesse com Pedro. Porque Jesus também, ele amava Pedro, né? Então, ele não permitiu, né? E ainda o justo orou, a Bíblia fala que uma oração do justo pode muito em seus efeitos, e pode mesmo. Porque aquele povo, ele orou, eles oraram por Pedro, né? E a Bíblia fala, né, que Pedro, ele ficou tão, né? Outra coisa que a gente aprende aqui é confiança, né? Pedro, ele não estava nem aí, ele dormiu. Onde com a pessoa sabendo que ia ser, né, suicidado no outro dia, dormir tranquilamente como Pedro fez. Ele dormiu tranquilamente. Ele dormiu tranquilamente porque ele sabia que quem estava guardando ele era Jesus de Nazaré. Ele sabia que o que estava guardando ele não dormia. Ele confiou no Deus Todo-Poderoso. Aqui fala, quer ver? Estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados aos pés e as mãos com cadeias, né? Por cadeias. Então Pedro ali estava dormindo, ali amarrado, estava gemado, dormindo. Estava dormindo lá, feito um anjo. E assim tem que ser aqueles que confiam em Deus. Lembrar que tem pessoas orando por você, né? Eu não sei qual situação você está se enfrentando agora, mas o que a gente tem que fazer igual Pedro, descansar em Deus. E tipo assim, igual esse povo aqui, eles oraram mesmo por Pedro. Eles clamavam a Deus por Pedro. Clamavam mesmo, né? Aqui falou. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz sobre a prisão. O anjo ali, quando ele entrou naquela prisão, as cadeias soltaram do braço de Pedro. Quando ele falou, quando ele chamou Pedro, ele chacoalhou Pedro, né? E aqui, ó. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, né? Levanta-te. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Numa cadeia que possa, né? Prender um servo de Deus. A gente vê vários exemplos de Paulo e Silas também, que Deus enviou um terremoto, né? Para que pudessem livrar Paulo e Silas da prisão. E assim foi com Pedro numa cadeia, irmãos. Quando o justo ora e quando Deus quer agir, ninguém, nada e nem ninguém, Satanás, ele pode rugir, bramar, espernear, chorar, mas não adianta, porque o maior é o que está conosco, é Jesus de Nazaré. Então, se você tem um familiar seu, se você tem algum parente seu que está perdido nas drogas, está viciado em bebidas, aleluia, você ore por ele, clame a Jesus por ele, porque não há nada que Jesus não possa fazer. Irmãos, o que é impossível para nós é possível para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele sabe tudo, ele vê tudo e ele sabe como agir, como fazer. O inimigo, ele sabe que ele é derrotado. Eu sempre falo isso nos vídeos. Ele sabe, mas ele tenta de teimoso, porque ele sabe que ele vai cair. Ele se levanta para se intimidar. Ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair. Não adianta. O inimigo, ele pode se achar o espertão, mas não é, ele não é. Ele sempre vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair mais feio ainda, com a cara no pó, né? Porque todo aquele que serve a Deus, que busca a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, é aquele que confia no Senhor com todas as suas forças, Deus não desampara. E Deus também não desampara o justo que ora pelos seus. Então, se você está orando por um familiar seu, ou talvez por um amigo, por alguém, né? Não desista de orar por essa pessoa. Não desista de clamar a Deus por essa pessoa. Porque no momento certo, Deus vai agir. Ele vai agir. Ele vai agir. Ainda à noite, ele tirou Pedro daquela prisão. Antes que amanhecesse. Olha aqui, ó.
ó, cinge-te, né? E ata as suas alparcas. E ele assim o fez. Lança as costas da tua capa, né? E segue-me. Eita, aleluia. Deus ainda devolveu a roupa de Pedro, a capa de Pedro que tinha tomado, e o anjo ainda mandou ele colocar. E Pedro seguiu o anjo. E ninguém pôde impedir Pedro de passar, porque o anjo era mais forte, o anjo que estava com ele era mais forte, né? Pedro, ele seguiu o anjo, mas assim, ele falou, mas será que isso é real mesmo? Será que, né? Ele ficou assim, meu Deus, glória a Deus, assim, quando acontece alguma bênção sobrenatural na nossa vida, né? A gente fica, meu Deus, será que isso é real? Mas ele percebia que viu uma visão, né? Ele percebeu, e aqui, ó, aqui, ó, ele saiu, foi para uma cidade, passaram por uma porta de ferro, tinha uma cidade assim, aí depois ele entrou numa rua e o anjo apartou dele, né? Depois que o anjo libertou Pedro, passou ele daquela porta, passou ele né, que livrou ele, que viu que não tinha perigo, ele se apartou de Pedro. E Pedro, voltando-se a si mesmo, tornando a si, agora sei que é real, né? O Senhor mandou o anjo para me livrar das mãos de Herodes. Aleluia! Deus, ele vai mandar um anjo para te livrar das mãos daquele que quer te fazer o mal. Ele vai mandar, não temas, ele está conosco, ele sempre está conosco. Ele vai mandar anjo para livrar não só você, mas também aquele que você está orando. Basta perseverarmos na oração. E Deus, ele faz o impossível, irmãos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, ele faz o impossível acontecer por nós. Ele não quer ver nenhum filho seu sofrer. Jesus, ele não tem prazer de ver um filho seu sofrer, não, pelo contrário. Ele quer ajudar, ele faz o possível e o impossível para livrar os seus filhos da morte, da prisão, das cadeias. Deus veio para dar liberdade, ele veio para dar vida e vida em abundância, né? Pedro, ele não acreditou na hora, mas depois ele voltou a si e falou, não, realmente, Deus mandou o seu anjo para me livrar das mãos de Herodes. Aleluia, glória a Deus. E de tudo que o povo dos judeus esperava, e quem está esperando a sua derrota, a sua queda, vai cair com a cara no pó. Vai se perguntar, ué, mas cadê? Ele não ia cair? Cadê? Mas ué, ele não ia ser morto? Como ele está de pé? Tem gente que vai ficar surpreendido com o que Deus vai fazer na sua vida. Tem gente que vai ficar surpreso com a reviravolta que Jesus, ele vai dar na sua vida, na vida daquele que você orou. Basta a gente crer, confiar. Eu sei que é difícil, em meio às lutas, em meio às dificuldades, crer que algo vai acontecer, crer que uma porta vai se abrir, crer que Deus vai livrar da mão de não sei de quem que está querendo fazer o mal, mas vai acontecer. É difícil, mas é real. É real, Deus vai livrar. Aí, ó, ele foi até a casa de Maria, né, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, e todos estavam ali reunidos, orando por ele, né? Todos estavam ali reunidos, orando por Pedro, para Deus livrar Pedro, né, daquela cadeia. E aqui, ó, batendo Pedro à porta do pátio, saiu uma menina, né, a escutar Pedro. Ela escutou a voz de Pedro, porque ela conhecia Pedro, ela escutou a voz de Pedro. O nome da menina era Rod, né? Uma menina com o nome de Rod. E aí ela correu lá, né? Ela não... O gozo dela foi tão grande, mas ela não abriu a porta. Ela correu, né? Pra avisar o povo. Ela falou, Pedro tá aí. Aí o povo falou assim, menina, você tá fora de si, né? Você tá fora de si. E estás fora de ti. E ela afirmava que era. Aí eles falaram, é o seu anjo, né? Só que aí o que aconteceu? Pedro perseverou,
batendo na porta. Ele perseverou batendo, ele bateu, bateu até que eles abriram a porta. E quando eles abriram, eles ficaram surpresos aqui, ó. E se espantaram. Quando abriram, viram-no e se espantaram. Eles ficaram espantados, né? Meu Deus, mas como pode? Né? Tipo, é tão bom quando a gente ora e Deus age. Aí quando a gente vê ali aquela bênção, a gente fica, meu Deus, mas... Nossa, a gente fica sem palavras, a gente fica espantado, assim, né? Com aquele jeito, sabe quando você toma um susto? Você fica, meu Deus, mas como pode? É a mão de Deus, irmãos, é a mão de Deus. A mão de Deus é poderosa. A mão de Deus... Nossa, é inexplicável dizer, né? Porque é maravilhoso. Né? Virou um alvoroço ali, acenando Pedro com a mão para que se calassem, mandou que dissessem aos discípulos, né? Aos discípulos, deixa eu ver aqui. Aí, né, eles falaram, contou, né, o que Jesus tinha feito e falou para eles anunciar a Tiago, né, e aos seus irmãos. E saindo foi para outro lugar, né? Aí, ó. E saindo partiu para outro lugar. Irmãos, e você, né, aquela pessoa que você orou por ela, né, ou por ele, vai contar para você como Deus fez ainda. Ele vai ter testemunho, irmãos. Vai ter testemunho. A pessoa que você orou, ela vai chegar para você e vai falar, olha, Jesus fez isso, Jesus fez assim, assim, assim. Assim como Pedro falou, né, que contou lá para eles como Jesus tinha tirado ele da prisão. Essa pessoa que você está orando, que a gente está orando, perseverando, clamando a Deus, vai nos falar como Deus fez o milagre. Deus faz o milagre por completo, Ele ainda manda dar testemunho, irmãos. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é único, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é único e Ele está em todo lugar. Então, não desista das suas orações. Não vamos desistir das nossas orações. Não vamos desistir daquela pessoa que estamos orando há muito tempo. Eu sei que pode parecer, né, um conto de fadas isso, mas não é. Realidade, aconteceu e pode acontecer na nossa vida também se crermos, como Pedro creu, como aquela multidão creu e como eles clamaram, né? Isso pode acontecer se orarmos como eles, perseverando assim, orando mesmo. Isso pode acontecer, isso é real, não é um conto de fada. O Deus que nós servimos é real, Ele está no meio de nós e breve Ele voltará para buscar a sua igreja, mas para isso precisamos confiar nele, obedecer Ele, perseverar na oração, crer que Ele pode fazer o possível e o impossível por nós, amém? E esse é o Deus que nós servimos, irmãos, esse é o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos, amém? Vale muito a pena servir a Deus, vale a pena, irmãos, confiar, vale a pena passar pelo deserto, vale a pena passar pelos processos, porque no final tem vitória para cada um de nós. No final tem vitória e tem testemunho para contar. Aleluia. Quem aqui não gosta de contar a bênção? Deus, Ele vai fazer a vitória e você vai cantar do outro lado, como diz aquele hino, né? E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado. O hino da vitória, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Então, se Deus prometeu, se considere mais do que vencedor, continue, amém? E você verá, e nós veremos o quanto Deus fará na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, que cada um aqui tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas enfim, o vídeo vai sair de noite, tá bom? Mas é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Deixa eu só procurar aqui, pra não meter o dedo que eu desativei aqui. Leitor de tela. Tchau, irmãos, beijos.